Olha, eu imagino alguém que nem deve ter dormido essa noite. O nome dele é Jair Bolsonaro. Imagina alguém que foi derrotado. É o Bolsonaro. Olha, a derrota que o Bolsonaro sofreu é difícil até quantificar o quão grande foi. A história resumida foi o seguinte: o general Paulo Sérgio deu uma entrevista em que ele falou como é que o Exército, as Forças Armadas, impediram que a pandemia se alastrasse lá, como fazendo testagem, uso obrigatório de máscara, distanciamento social, isolamento de quem tiver casos, isolamento de quartéis, tudo mais. Aí, Bolsonaro não gostou, aí com outros fatores que foram acontecendo, ele acabou demitindo o ministro da Defesa, os chefes das Forças Armadas se retiraram e enfiaram o general Paulo Sérgio, que foi quem deu a entrevista em primeiro lugar, enfiaram goela abaixo do Bolsonaro. Ele não era a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a 10ª escolha do Bolsonaro, mas foi enfiado goela abaixo porque os generais fizeram uma espécie de colegiado. Nada que for político vai passar nas Forças Armadas mais. Então o Bolsonaro teve que escolher justo o general com quem ele estava bravo. Derrota grande, muito grande, porque agora fica claro para todo mundo, o Bolsonaro não tem o exército. Até uma semana atrás, 2 semanas atrás, ele falava: o meu exército, as Forças Armadas, blá blá blá, porque o meu exército não vai blá blá blá, chamando o exército de dele. E aí ele cobrava coisas do exército e o exército sempre calado. Agora a gente sabe, o exército não está com ele. Então, se ele tinha alguns pilares que formavam o governismo dele, esses pilares estão caindo dele. Esses pilares estão caindo um a um. E olha, as Forças Armadas eram o maior desses pilares, que é o que colocava medo em boa parte da população. A gente pensava, qualquer momento pode ter um golpe militar, um autogolpe. Não vai ter. Eu vou falar sobre essa derrota e quem é Paulo Sérgio, porque todo lugar que você vai ver na mídia, quem é General Paulo Sérgio? Ninguém fala quem ele realmente é, só fala, ele foi não sei o que, da brigada tal, se formou no ano tal. E eu com isso? São informações inúteis, que toda a mídia parece que jornalista copia e cola um monte de informação que pra gente não interessa. Muda pra sua vida o ano em que ele se formou? Não muda. Muda qual brigada que ele foi? Não muda. Muda o seguinte: ele é bolsonarista ou não é? E é isso que eu vou responder aqui. Antes disso, um segundinho, se você quer ver fora Bolsonaro, se inscreve no canal e curte o vídeo. Olha, é um segundinho se inscrever. É de graça. Clique em inscrever embaixo do vídeo e você ajuda a fortalecer a oposição ao Bolsonaro. Tem muita gente que ficou com medo de golpe nos últimos dias. Então, se você tá com medo de golpe, nada melhor do que fortalecer a oposição a esse desgoverno. E quer oposição melhor? Além de outdoor, a gente também vai com carro de som nas ruas. Eu tô confirmando o carro de som para o Rio de Janeiro amanhã. E temos mais 3 cidades do interior de São Paulo que vamos rodar essa semana. Já rodamos em 4 cidades do interior de São Paulo, só nessa semana, denunciando o descaso do Bolsonaro com as vacinas, que ele não quis comprar vacinas da Pfizer, a mansão do Flávio Bolsonaro, olha, o desastre econômico, inflação, empresa saindo do Brasil, tudo isso a gente denuncia nas ruas pro povo. E eu vou mostrar no finalzinho desse vídeo mais um trecho do carro de som que rodou em Marabá no domingo. Rodou no final de semana inteiro o carro de som lá em Marabá, rodou por 5 horas no sábado e 5 horas no domingo. A gente pegou a cidade inteira de Marabá. A gente está em todas as regiões do Brasil. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se você quiser ajudar essas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Ou no primeiro comentário deixe Pix, PicPay e apoie-se pra gente continuar indo pra cima desse desgoverno. Mas agora vamos falar sobre quem é o general Paulo Sérgio. Spoiler, você não vai gostar. Você não vai gostar nem um pouco de saber assim, quem é o general Paulo Sérgio, a resposta que importa. Se ele foi general de brigada, eu com qual brigada que ele é general? A gente quer saber o seguinte: esse aqui é o Twitter do general Paulo Sérgio. Ele é seguido por 89 mil pessoas e ele segue apenas 24 pessoas. Então tá fácil aqui. Vamos clicar em quem segue o general Paulo Sérgio. Veja bem, ele não atualiza o Twitter dele desde antes dele ser eleito chefe das Forças Armadas. Então ele ainda fala que é comandante de outra coisa. Aí você vai ver quem ele segue. Primeiro, Bia Kicis. Já começou mal Paulo Sérgio. Aí ele segue o presidente, segue um monte de órgão oficial, vice-presidente, aí segue comando do exército, aí ele segue aqui
mais um monte de militar da ativa, segue o próprio filho e ele segue aqui Guilherme Fiuza, que é um bolsonarista. Você vai no... O Guilherme Fiuza é um dos maiores bolsonaristas, um dos mais famosos bolsonaristas daquele grupo Constantino, aquele grupo de gente nojenta bolsonarista. É ele. Aí você fala, puta, tá ruim, hein? Tá ruim. Aí você vai ver quem ele segue o Carlos Jordi, aquele deputado bolsonarista. Lembre-se, ele segue só 24 pessoas. Aí você continua e vai piorando, porque ele segue Augusto Nunes, General Heleno. General Heleno, que é parte do governo, Vilas Boas era chefe do exército, mas Augusto Nunes é mais um bolsonarista. Ele segue Alexandre Garcia e pra piorar, pra fechar assim com chave de lixo, ele segue essa aqui, tá vendo aqui, essa última? Ludmila Lins Grillo. Ela é aquela juíza que no meio da pandemia, a gente está ainda no meio da pandemia, mas quando o Brasil estava com 2 mil mortes por dia, agora está pior, mas naquela época aquilo era o pior momento, ela fez um vídeo ensinando as pessoas como andar no shopping sem máscara. Compra um sorvete, aí fica com um sorvete, se alguém falar alguma coisa, você finge que está comendo, aí você pode circular sem máscara. E o general Paulo Sérgio segue essa pessoa, ela é fã do Olavo de Carvalho. Aí eu fui ver quem o filho, fui fazer pesquisa, segue, se inscreve aí que a mídia fala um monte de informação inútil, aqui a gente fala o que é útil. Eu fui ver quem o filho do general Paulo Sérgio, que é o Paulo Filho, segue. Olha, ele segue 400 contas, a maioria é agência oficial, agência de notícias do exterior, órgão público e tal, mas as pessoas que ele segue, quem que ele seguiu ali porque ele gosta? Só tem bolsonarista, só tem bolsonarista raiz. Eu falei, pô, olha, o cara pode não ser bolsonarista, mas ele só segue bolsonarista, tem uma coisa errada. Por exemplo, se o Thiago dos Reis fosse o novo comandante do exército e alguém fosse analisar, alguém que nunca me viu na vida, fosse analisar minha rede social, ia ver, pô, o Thiago segue o Lula, ele segue a Glaze, ele segue o Intercept, o Brasil 247, o DCM, ele segue o Samuel Borelli, ele segue não sei quem lá. Pô, o Thiago, ele deve ser de esquerda e olha, tem uma chance muito grande dele ser petista. Pô, acertou. Agora, se o novo comandante do exército não é o Thiago, é o general Paulo Sérgio, ele só segue bolsonarista raiz, aí ele tem um filho, aí você pode ver alguém que é influenciado por ele a vida inteira, né? Filho. Irmão pode ser alguém que não é muito próximo e tal, mas filho geralmente é. Aí ele tem o filho dele também só segue bolsonarista, você vai pensar o quê? Só que tem uma coisa, é engraçado isso, porque ele só segue olavista. É engraçado pra mim porque Olavo de Carvalho odeia militar, ele fala que todos os militares são comunistas. O general Paulo Sérgio segue gente que fala contra o isolamento social, segue uma juíza que estava ensinando a ir no shopping sem máscara. Ela só ficou famosa por isso. Ninguém conhecia essa juíza até então. Ela ficou famosa porque ela apareceu em rede de TV, apareceu a cara dela, eu falei sobre isso, ela mostrando as pessoas como ficarem sem máscaras no shopping. Só que o general Paulo Sérgio é o cara que deu entrevista dizendo que no exército é obrigatório o uso de máscara para conter a pandemia e dizendo que a gente tem que fazer testagem, não sei o que lá. E ele defende gente que prega exatamente o contrário. Eu começo a pensar, pô, peraí, olha... tá estranho isso, tá muito estranho. Esse pessoal do exército, eles sabem como conter a pandemia, mas eles querem que as pessoas morram, é isso? Porque se ele sabe como conter a pandemia, inclusive ele deu entrevista explicando que foi o que deixou o Bolsonaro bravo. Não pense que foi combinado, não foi. O Bolsonaro ficou realmente bravo. Aí, porque ele desmoralizou o governo na entrevista. Ele não apenas deu entrevista, ele deu a entrevista e desmoralizou o governo. Eu li o que ele falou a gente está fazendo diferente do governo. Quer dizer, ele falou de uma maneira que ficava um comparativo e ficava mal para o Bolsonaro. Qualquer um no lugar do Bolsonaro ficaria bravo com a entrevista dele. Aí você vê que ele sabe como conter a pandemia, mas ele segue gente que está matando pessoas deliberadamente, como essa juíza. O que ela faz, ensinar pessoas a ficarem sem máscara, mata pessoas. Falo, pô, que estranho esse pessoal do exército. Bem estranho, mas o caso é que o Bolsonaro sai muito enfraquecido porque há um colegiado realmente dos militares, isso aí, várias fontes falam, e eles não vão deixar nenhuma interferência política. Quem tá rindo à toa com isso tudo é o Centrão. O Bolsonaro tá no lixo, o Bolsonaro tá no chão, ele nunca teve tão mal porque agora ele não pode mais usar aquela narrativa, tem as Forças Armadas. Não tem. E até entre policiais, eu já fiz vídeo aqui, tá diminuindo a adesão ao bolsonarismo está diminuindo muito e muito rápido. Ontem saiu pesquisa, a rejeição ao bolsonarismo, na pesquisa do Data Poder, chegou ao nível mais alto, assim, disparou nas últimas 2-3 semanas, disparou 59% de rejeição ao Bolsonaro. É o mais alto
até então tinha sido 54, aí ele estava em 53 já disparou para 59. Aí fala, pô, a coisa não tá boa. Aí, para piorar, o Centrão já tá querendo mais ministérios. O Centrão tá só esperando acabar a Páscoa. Eu falei, semana de Páscoa talvez o Centrão não faça nada, mas já fez, já começou a vazar na mídia que o Centrão quer 3 ministérios. Mas agora estão esperando acabar a Páscoa, mas a gente não sabe se realmente eles vão começar a cobrar isso só depois da Páscoa. Por quê? Porque o Bolsonaro não para de dar tiros no próprio pé. Isso tudo é burrice do próprio Bolsonaro. Mas vamos ver o que vai acontecer, porque a estratégia bolsonarista é muito, muito ruim. Todo mundo está falando, a mídia está falando, várias fontes estão dizendo que o quê? Que o general Braga Neto e o general Ramos começaram a envenenar o Bolsonaro contra o Azevedo, que era o ministro da Defesa. Aí o Bolsonaro tirou o Azevedo, esses 2 generais foram realocados, um foi para a Defesa e o outro foi para a Casa Civil, então eles foram promovidos, os 2. E esses 2 não entregam trabalho nenhum. O general Ramos, eu lembro que o Bolsonaro demitiu o ministro do Turismo no começo do ano porque ele falou, o general Ramos é burro. Ele não falou com essas palavras, mas ele falou, ele tá fazendo o Bolsonaro pagar o preço mais caro por voto na história do Brasil. Nunca nenhum governo jogou tanto dinheiro fora em emendas, fez negociações tão ruins com o Centrão como o general Ramos faz. São negociações burras, negociações ruins que ele faz com o Centrão. Ele não consegue, ele quer aprovar uma coisa, ele não sabe negociar, ele não sabe organizar nada. Falou isso o ex-ministro do Turismo, que foi demitido no mesmo dia, e aí o Bolsonaro colocou o melhor amigo do cara. Te demite e coloca seu melhor amigo. Trocou 6 por meia dúzia, mas tirou o cara que falou a verdade, que incomodou. Quando alguém ataca de fora, você fala, você é um otário. Mas quando alguém fala a verdade, aí dói. Aí os generais cobraram a demissão do ministro, ele foi demitido no mesmo dia. Mas só pra você ver, hoje o Bolsonaro ele não tem nenhum compromisso na agenda dele. Logo depois de trocar os chefes das Forças Armadas, de tudo isso, você percebeu que o Bolsonaro não deu mais entrevista pública, não apareceu em lugar nenhum e ele não tem nenhum compromisso na agenda dele. Sempre o Bolsonaro aparecia no cercadinho, falava, aí na Agência Brasil, lá que é a agência bolsonarista, tinha um vídeo dele todo dia, nem que fosse 2 minutinhos, tinha um vídeo dele falando com alguém. Agora não tem mais, Bolsonaro sumiu depois disso tudo. E hoje tem a live do Bolsonaro, mas hoje tem entrevista do Lula. Desde a última entrevista do Lula, foram 22 dias. 3 semanas, foi numa quarta-feira, 3 semanas e um dia. 22 dias a entrevista do Lula. Caíram 7 ministros, caíram o chefe das 3 Forças Armadas, o Centrão deu ultimato ao Bolsonaro, o mercado financeiro deu ultimato ao Bolsonaro, o preço do voto para o Bolsonaro comprar o Centrão aumentou infinitamente, absurdamente, tá praticamente impagável, e todos os analistas de direita, de esquerda e de extrema direita falam, olha, nunca estivemos tão próximos da queda desse governo, porque mais poucos erros do Bolsonaro e eles põem o Bolsonaro abaixo, o Centrão tá só esperando para ter uma boa desculpa para isso. E olha, boa desculpa já tem, não tem? Quase 4 mil mortos por dia, mas na política isso não é desculpa. Na política, desculpa é algum outro erro, mas Bolsonaro não para de cometer erros. Isso tudo depois de um discurso do Lula. Hoje, às 6 da tarde, o Lula estará com o Reinaldo Azevedo. Imagina, deve ter ministro do Bolsonaro que nem tá dormindo essa noite. Então, muita calma, não teve e não vai ter golpe. O Bolsonaro nunca teve tão ruim. Ele conseguiu, entre os 3 que tinham na lista tríplice, o Bolsonaro não queria o Paulo Sérgio no comando do Exército. Lembre-se disso, se você tá preocupado, mas ele é bolsonarista. Ele deve ser bolsonarista moderado, ele nunca tuitou nada sobre o Bolsonaro. Eu nunca tuitou nada sobre golpe, sobre nada, nem o filho dele segue o pessoal, ele também, mas eles não falam nada. É um bolsonarista diferente dos que estamos habituados. O Bolsonaro queria um bolsonarista raiz, que o Exército não deixou. E inclusive dos 3 que tinham os mais velhos, o Paulo Sérgio era o que o Bolsonaro não queria, porque ele tá bravo com ele tá realmente bravo. Então, vamos ver agora como é que o Bolsonaro vai reagir a tudo isso, porque ele nunca teve tão mal, de popularidade, cercado por todos os lados, e eu nem falei aqui de geopolítica internacional, porque lembre-se, 22 de abril tem a cúpula do clima da ONU e o Biden vai massacrar o Bolsonaro. Não só o Biden, tá todo mundo lá, ele vai ser uma competição entre eles. Quem humilha mais o Bolsonaro? Olha aqui como é que foi em Marabá. E não temos nem vacinas porque Bolsonaro
recusou a comprar. Porque só no governo Bolsonaro é que as empresas estão fechando. Ford, Mercedes, Audi, Sony e várias outras já foram embora. Bolsonaro prometeu empregos e entregou desemprego. Só no governo Bolsonaro é que os preços da carne, arroz, feijão aumentaram tanto. Em vez de pagar auxílio para empresários, não falirem. Os trabalhadores não passarem fome. Bolsonaro gasta com cloroquina e remédios sem eficácia. Aqui a gente vai atualizar esse spot entre hoje e amanhã e aí estaremos denunciando mais coisas do bolsonarismo. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo, seja membro. No primeiro comentário tem o Pix, PicPay e Apoie-se. Mas ó, se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa o sininho e vamos continuar indo pra cima desse desgoverno. Falou!